Irã, nome dado pelos arianos, povo que veio da Ásia Central para esta região do Oriente Médio, que significa terra de Anshan. Para entendermos os conflitos de hoje em dia, é preciso reviver o passado. Tudo começou com Ciro, o fundador do Império Persa, que dominava toda esta área. Os persas possuíam uma região dualista, ou seja, cultuavam duas divindades principais, a Aura Mazda, que representava a luz, e as trevas, representada por Arumã. Os persas não tinham interesse em converter os povos conquistados, e por isso não possuíam ações missionárias. A Pérsia acabou sendo dominada pelos macedônios. Por mais que os persas estivessem em maior número, os macedônios estavam muito à frente na capacidade militar. Ao fim da guerra, então, a Pérsia é dividida entre os principais generais de Alexandre, aquele mesmo, o Grande. Como a vingança vem a cavalo, os macedônios foram derrotados nos territórios do Egito, Ásia Menor e Palestina pelos romanos. E não para por aí. Na região onde era o centro do Império Persa, surge um grupo de persas que lutam para tentar parar os romanos, os chamados partos. Foi um toma lá da cá geral. Até que os partos conseguem derrotar os romanos algumas vezes, e por isso diversas áreas eram comandadas ora por partos, ora por romanos. No final das contas, nenhum dos dois vencem devido ao surgimento do Islã. No século VII, os árabes começam uma expansão por causa da revelação do mensageiro de Deus. Eis que chega mais um convidado para a festa. Os árabes destroem o Império Persa, incorporam a Pérsia ao Islã e dão um chega pra lá no Império Bizantino, presente no Oriente Médio. Mais pra frente, o que já estava confuso vira um verdadeiro furdunço, com a chegada dos turcos à Ásia Menor. Eles terminam o trabalho dos árabes e somem com o Império Bizantino, conquistando assim o território. Voltando para o Irã, o Islã já estava tão enraizado que aquela religião dualista do início do vídeo só é cultuada por uma minoria, que acaba sendo perseguida pelos muçulmanos. O califado que sucede Maomé tem dois momentos. O primeiro é o califado omíada, centrado em Damasco e seguia a lógica administrativa bizantina. Depois veio a dinastia abássida, que trocou o centro para Bagdá, onde já havia uma hegemonia persa devido à localização, além de ter influência de militares e políticos persas. Por isso, sua cultura administrativa passa a ser a persa. Os turcos vão tocar o terror na região. Primeiramente, eles se empregam como mercenários, já que são conhecidos por serem puta-combatentes, sendo muito bem treinados e sendo considerados como máquinas de matar. Depois, os turcos acabam se convertendo ao Islã, se tornando guerreiros Gazi. Esses guerreiros vão assumindo territórios do califa até o dominarem e o tutelarem. Passam a ser conhecidos como sultões. O povo turco tem vários ramos, e se une principalmente pela língua. Já no século XVI, os turcos que estavam no Mar Cáspio invadem o Irã e tomam o poder. Estes são os turcos safávidas, que iniciam uma nova dinastia baseada na filosofia xiita. Antes, o Irã era de maioria sunita. Com desejo de se diferenciar dos outros muçulmanos, os safávidas introduzem na região o Islã xiita duodecimano, ou seja, uma vertente que acredita na existência das 12 irmãs. Não, 12 imãs. Isso, imãs. Com isso, o país se tornou majoritariamente xiita. 2 séculos depois, chegam mais turcos da Pérsia, e esses derrotam os safávidas e iniciam a dinastia Qajar. Com a pressão do capitalismo por globalização da economia e diversificação de cultivos, se inicia o financiamento de cultivos vindos da América. Como o tabaco, que foi levado pelos ingleses, esse período ficou conhecido como empréstimos turbantes. Na época, dinheiro era emprestado por potências, como a Grã-Bretanha, para a modernização de portos e capitais e para a criação de estradas. Então você pode pensar, que amorzinho esses ingleses, mas não. Segundo os autores, esses empréstimos eram feitos com a intenção de endividar os países e assim perderem sua autonomia e serem governados pelos credores. Finalmente chegamos ao século passado. Agora já entendemos todo o rolê que foi a criação do Irã. A partir de agora, vamos conhecer conflitos relativamente novos. Pois bem, em 1908 são descobertas as primeiras jazidas de ouro negro, petróleo para os íntimos, do Oriente Médio no Irã por parte dos ingleses. Os filhos da rainha, logo após o Shah das V, claro, criaram a Anglo-Persian Oil Company e constroem a grande refinaria de Abadan, cidade localizada na província do Khuzistão. Nome sugestivo, inclusive. Bom, em 21, o coronel Reza Khan se impõe como ministro da guerra e comandante das forças armadas. E após alguns anos, Reza Khan se torna Shah do Irã e inicia uma nova dinastia, a Pahlavi. Já que bagunça pouco é bobagem, Reza Khan, em busca de legitimidade e para retirar a influência muçulmana, muda o nome do país de Pérsia para Irã, retomando as origens arianas. Khan vai ficar na vida boa governando o Irã até a Segunda Guerra Mundial, quando ele demonstra simpatia pelo nazismo e a Inglaterra, que possuía uma importante parte do seu petróleo advindo do Irã, o tira do poder e coloca seu filho, Mohammad Reza, que parecia ser menos trouxa. Em 49, um líder político chamado Mossadegh inicia uma campanha pela nacionalização do petróleo iraniano. Era uma transição bruta sem indenização aos proprietários, que claro foram chorar as pitangas. Em 51, Mossadegh se torna primeiro-ministro do Irã, e na Inglaterra os conservadores vencem e o gordinho gostoso do Churchill volta ao poder.
Tem regras simples que a galera não segue, como não invadir a Rússia, não arrumar conflitos com potência e, claro, os Estados Unidos sempre irão entrosar. Churchill então começa a espalhar um caô sobre Mossadegh pelo mundo, dizendo que ele era comunista e os caralho. Não satisfeito, envia a marinha inglesa para ocupar o porto e a usina de Abadan, e com a ajuda da estrela das aulas de história, também conhecido como Estados Unidos da América, promove um golpe de estado no Irã, e assim devolve o governo para Mohammad Reza. O último Shah então retoma o poder, e agora ele é um novo homem. Seu governo terá 3 elementos principais. A primeira é a abertura de pernas para o Ocidente, ou aliança inquebrável com o Ocidente. Com isso, o Irã ganha vários mimos dos Estados Unidos, como armamentos e tecnologia para a produção de seu primeiro reator nuclear, vindo da iniciativa Energia Nuclear para a Paz, de Eisenhower. O segundo elemento é a Revolução Branca. Nos anos 60, houve uma tentativa de ocidentalização do Irã. A ideia era não só amenizar o rigor comportamental muçulmano, como também abrir a economia iraniana para as empresas ocidentais, ideias apoiadas pela classe média iraniana. E por último, a criação da SAVAK, que era a polícia secreta iraniana moldada nos padrões das outras polícias secretas. Era mais violenta e todos a temiam. O governo a usava para calar a oposição. Com tanta censura, emerge do caos uma figura opositora, o Ayatollah Khomeini. Este que era considerado quase santo, e por isso não poderia ser perseguido pela polícia, então era praticamente o único a falar mal do governo. Para quem achava que ele ia ficar suave falando mal do governo, sinto lhe informar que não é assim que a banda toca. Ele não poderia ser perseguido pela polícia, mas ninguém falou nada sobre ser assassinado. Por isso ele foge para o Iraque. O Irã, então, pressiona seu vizinho que acaba expulsando o Khomeini. Ele se refugia em Paris e lá sim ele pode falar o que quiser. Inclusive dá uma de Hannah Baker e grava fitas falando mal do governo. E é lá que ele se convence de 3 questões que serão de suma importância. A primeira é que o povo deveria imitar a resistência de Hussein e que o Shah é o novo Yazid, o cara que matou Hussein, ou seja, ele é o tudo que há de pior para os xiitas. Ele também afirma que a intenção não é derrubar o Shah para que depois entre em outro lugar. A ideia é formar o Estado Islâmico, proclamar a República Islâmica. E por fim, ele disse que as leis deveriam estar em absoluta concordância com a Sharia, que é o tipo de lei dos muçulmanos, pois adotam a postura de esperar o imã, ou seja, aguardar o início do fim do mundo. Em 10 de janeiro de 1979, o Ayatollah Khomeini retoma de seu exílio na França e traz com ele o famoso caos. Dá-se início da Revolução Iraniana. Tal revolução, além de provocar modificações profundas no Irã, desperta a inquietação internacional e a luta contra as desigualdades sociais também dá o ar da graça por aqui. A Revolução Iraniana tem 3 fases. A primeira é o despejo do Shah. É isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte. Este processo já se inicia com greves e levantes, e quando amanhece o Shah pega a viola, bota na sacola e vai viajar. Nosso querido Estados Unidos abriga o Shah, mesmo com os iranianos querendo julgá-lo, e assim se inicia a primeira rivalidade entre os dois. Pois é, foi aí que o problema começou. Aquele sorriso. Aquela droga de sorriso. Neste momento, a revolução está sendo levada por diversos regimes políticos diferentes, como liberais, comunistas, socialistas e religiosos. Khomeini ainda é Regina George e ninguém o contradiz. Ele já tinha dito que estava ali para implantar o Estado religioso e que não estava para brincadeiras. A segunda fase era criar uma Assembleia Constituinte, mas claro, com o controle dos religiosos. Fica definido então pela Constituição que o Estado é islâmico e o Vasco é vice. No campo religioso, se estabelece uma Assembleia de Peritos, que são os caras que decidem quem pode e quem não pode se candidatar ao cargo de líder supremo. Metade do pessoal era religioso e a outra metade era gente. Durante o processo de revolução foi criada uma guarda revolucionária, que era criada por milhares de religiosos jovens. Hoje em dia, a guarda revolucionária é mais forte que as forças armadas comandadas pelo Ayatollah. O líder supremo é o cara que pode declarar guerra, nomear os líderes do judiciário e comandar a guarda revolucionária. Há outra assembleia, o Comitê dos Guardiões da Revolução, o líder supremo que nomeia os Guardiões da Revolução. Logo abaixo do líder há o presidente da República, que deve ser um xiita e ser eleito por sufrágio universal para um mandato de 4 anos. Quem também é votado para um mandato de 4 anos são os magiles, que representam o poder legislativo. São ao todo 290 magiles, e há 5 cadeiras reservadas para minorias como judeus e cristãos. Por fim, há o Conselho de Discernimento, que serve para apaziguar as tretas entre magiles e o Conselho dos Guardiões. Digamos que as relações entre Irã e Estados Unidos não estavam mar de rosas, mas nunca algo está tão ruim que não pode piorar. Em 1979, membros da Guarda Revolucionária, na intenção de apavorar os Estados Unidos, invadem a embaixada americana em Teherã e fazem 52 yankees de refém por fucking 444 dias. E tudo isso sem a ordem do governo. Jimmy Carter, o presida, manda congelar todos os bens iranianos nos Estados Unidos, mas não para por aí. Ele também ordena que as Forças Armadas criassem um plano para fazer o resgate dos soldados Ryan, atitude considerada duvidosa até hoje.
Parece que a Delta Force e os Rangers estavam apenas com os trapalhões disponíveis. Eles criaram a Operação Eagle Claw, nome em inglês para todo mundo em pânico, ou não. O resultado foram 8 militares mortos, 4 feridos, 1 helicóptero destruído, 5 abandonados ou capturados, 1 avião de transporte destruído e o fim da carreira política de Carter. O governo iraniano conseguiu negociar com os guardas revolucionários e todos os reféns saíram vivos. Finalmente a terceira fase, a radicalização. Em 78 ocorre um golpe palaciano no Iraque, ou seja, treta entre o próprio governo. Neste golpe, o presidente foi deposto e morto. O tão conhecido Saddam Hussein assume a liderança do país. Oportunista que só ele percebe que o Irã estava abalado por causa do tumulto revolucionário e que Estados Unidos e União Soviética estariam ao seu lado. Ele decide invadir o Irã e se inicia a Guerra Irã-Iraque, ou a Guerra Irã contra Estados Unidos, União Soviética e Europa fantasiados de Iraque. Os Estados Unidos, com todo o seu veneno, já planejava boicotar o Irã, não fazendo a manutenção de seus armamentos, que eram todos americanos, e não continuar a venda para eles. A guerra era para acabar rápido, já que o exército iraquiano estava armado e perigoso. O que não contavam era que o exército iraquiano fosse uma batata. O Irã apela para a paixão nacional e mobiliza a população para a guerra. Aí foi que o barraco desabou. Eu diria até que foi nessa que meu barco se perdeu. Acontece, então, o inimaginável. O Irã começa a vencer a guerra. Nesse quadro de emergência é que o regime de Khomeini radicaliza para conseguir controle da sociedade, ou seja, eliminar os opositores e traidores. A guerra terá 3 momentos importantes. O primeiro é com operações militares regulares por conta das fronteiras, uma vez que o Irã estava militarmente inferior, já que o Iraque estava ostentando armamento. E como já disse, o Irã se aproveitou da paixão dos civis pelo novo Estado e recrutou uma galera para morrer primeiro, até crianças suicidas foram usadas. Mais tarde, os dois países desenvolvem tecnologia de foguetes, mas esses foguetes são 0% precisos e apavoram os civis das duas nacionalidades. E por fim, o Iraque começa a atacar os petroleiros iraquianos no Golfo Pérsico, aí o Irã ataca os petroleiros iraquianos e o mundo quase chora com o suprimento de petróleo indo para o espaço, até que chega uma frota americana no Golfo para proteger o petróleo. Lembram de que nada está tão ruim que não pode piorar? Em 1988, o USS Vincennes, uma fragata da Marinha dos Estados Unidos que estava no Golfo, dispara erroneamente 2 mísseis SM-2M em direção à aeronave identificada como um F-14 Tomcat. A aeronave, que na ocasião só era operada por 2 forças aéreas, a americana e a iraniana. O problema é que um míssil atinge o alvo, e o alvo não era uma aeronave militar, e sim um A-300 civil da Iran Air fazendo o voo 655 entre Teherã e Dubai. 290 pessoas morrem, e entre elas os tripulantes, 33 não iranianos e 66 crianças. O Irã interpretou tal acontecimento como inaceitável e cruel. Os Estados Unidos ficam relutantes em pedir desculpas formais, alegando que foi um acidente, mas após alguns anos aceita pagar indenizações para as famílias das vítimas. Hoje em dia, o caso ainda está para análise no Tribunal Internacional de Haia. No fim das contas, os navios americanos estavam no Golfo para proteger o preço do petróleo e acaba deixando a navegação por lá ainda mais hostil. A guerra Irã-Iraque foi um empate. O Iraque não conseguiu tirar o regime do Irã, na verdade acabou fortalecendo o regime islâmico e as suas forças radicais. Khomeini, que já não curtia muito o Ocidente, ficou ainda mais puto com eles. O que já estava ruim ficou ainda pior. Os Estados Unidos se envolvem em um escândalo de proporções mundiais, o caso Irã-Contras. Para entendermos bem essa história, temos que levar 2 cenários em consideração. Os sandinistas iniciando um governo socialista na Nicarágua e a Guerra Civil Libanesa. Na primeira situação, os Estados Unidos secretamente começam a treinar guerrilhas para derrubar tal regime, mas para isso eles precisavam de armas. Contudo, durante a Guerra do Vietnã, o Congresso mandou o presidente segurar a onda na hora de ordenar intervenções militares no exterior, para não perder a linha de novo. Com isso, o poder executivo tem que pedir permissão para agir no exterior. Então, Reagan fica impossibilitado de armar os contras com a ajuda do Congresso. Logo, faz ilegalmente. Já no Líbano, após a invasão israelense em 1982, o Líbano entra numa guerra civil e com isso ocorre a criação do Hezbollah, representando a população muçulmana xiita. Esse grupo acaba sequestrando 2 jornalistas americanos em Beirute. Os Estados Unidos tentam negociar a libertação dos reféns com o Irã, já que o grupo seguia fielmente o líder Khomeini. O Irã pede armamentos e peças para reposição em troca, já que seu equipamento é todo americano, e desde o início da guerra os Estados Unidos os abandonaram. A questão é que o governo americano não pode fazer isso pessoalmente nem publicamente. Oliver North, o assessor nacional da Casa Branca, orquestra um plano onde os Estados Unidos conseguiriam dinheiro dos iranianos vendendo armamentos para eles e com esse dinheiro eles conseguiram armar os contras na Nicarágua. Claramente uma ação ilegal em diversos pontos, principalmente por estarem trocando reféns por armas. As consequências disso tudo é que ocorre uma redivisão dos times da Guerra Fria. O Irã cansou de brincar e saiu do time dos Estados Unidos, mas nem por isso ele foi pro time da União Soviética. Ele saiu de campo e foi pro vestiário. Da mesma forma que o novo regime não curte o Ocidente, ele também não curte comunistas. Além disso,
A ideia de que a resposta para os problemas é a volta da religião se intensifica, mas isso não quer dizer que ela um dia perdeu forças, e sim que há muitas interpretações agora, e grupos religiosos rigoristas como o de Khomeini, que preza o império da Sharia, ganham forças. O Afeganistão também sofre com isso. Após um golpe palaciano, os afegãos comunistas tiram a monarquia e declaram a república. Entretanto, a galera não permanece unida após a saída do rei. É nesta parte que os soviéticos entram para apoiar um dos grupos. No pensamento deles, a estabilidade do país só seria possível com a vitória de um dos lados. O Afeganistão é um país multiétnico e por isso possui diversos grupos com pensamentos diferentes. O maior deles são os Pashtuns, é inclusive o maior grupo tribal do mundo. Antes do golpe, o rei era sempre Pashtun. Neste país, a sociedade é mais forte que o Estado, e com a invasão soviética gerou ainda mais instabilidade e impediu qualquer possibilidade de arranjo entre os diferentes grupos, sem falar que isso aumentou a resistência islâmica no país. A Guerra do Afeganistão é o pontapé inicial para a criação do jihadismo internacional, já que estavam empolgados com a Revolução Islâmica do Irã e putos com a invasão soviética. Com isso, foi construído um movimento internacional de protesto contra a União Soviética no país e houve recrutamento de combatentes para lutar contra os soviéticos. Eram os mujahidins. Os grandes promotores desse processo de jihadismo internacional são o Paquistão, por meio de seu serviço secreto, o governo saudita e os milionários sauditas wahhabitas. Ao entrar no poder, Reagan é questionado pela nova direita por sua política externa. Eles exigem que essas sejam mais ideológicas e militantes. O presidente cristão nomeia outro cristão devoto para chefiar a CIA. Este sujeito quer a intervenção no Afeganistão. Para ele, os americanos deveriam se aliar aos mujahidins, já que eles acreditam em Deus. Mas essa ideia é meio bosta, porque eles precisariam armar esse povo com armas americanas, e os soviéticos ficariam pistola. Além disso, eles nem poderiam fazer isso pelo mesmo motivo do caso Irã-Contras. A nova ideia brilhante foi comprar armamento de origem comunista, de países comunas, então a felizarda foi a China, que matou 2 coelhos numa cajadada só. Fodeu os russos e ganhou os dólares que precisava. Com essa compra, os americanos enfiaram armamentos até no cu dos afegãos, e isso faz a guerra continuar mesmo depois da expulsão da União Soviética. Jihadistas de todo o mundo brotam na base para lutar, e é nesse período que Bin Laden e Ayman criam a temida Al-Qaeda. Um era rico e outro inteligente. E a desgraça não para por aí. O Talibã também surgiu no Afeganistão. Após a saída dos soviéticos, o país foi abandonado com uma enorme quantidade de armas e munições. E as milícias que combatiam os soviéticos cometeram todo tipo de abuso contra a população. Mullah Omar, o líder do movimento, se torna professor do Islã e cria um procedimento padrão. Quando as pessoas fossem pedir conselhos, só receberia caso prometessem ser bons muçulmanos e não imitar os mujahidins. Voltando ao Irã, para conseguir levar a guerra adiante, o Iraque teve que ser financiado pelo Kuwait. O governo iraquiano, então, tenta aumentar o valor do barril de petróleo na OPEP, por alegar que está em difícil situação financeira. Tentam também o adiamento da dívida com o Kuwait, mas as duas solicitações são negadas. Saddam então tem uma ideia de gênio, anexar o Kuwait para eliminar a dívida. A Arábia Saudita tem 23% de todo o petróleo do mundo, e além disso, tem vários lugares santos do Islã em seu território. Os príncipes sauditas temem a ascensão do Irã como potência por causa da rivalidade árabe-iraniana, e também temem que o Iraque tentasse se transformar numa potência hegemônica no Golfo. Com a vitória contra os soviéticos, o emocionado do Bin Laden chega botando banca sobre os governantes sauditas e garante a defesa do país e dos lugares santos contra o regime de Saddam. Ele viaja, já que Saddam nunca compactou com o jihadismo internacional, inclusive impedia que essa galera entrasse no Irã. Moral da história, os sauditas desprezam a oferta de Bin Laden e confiam nos americanos para defender o Golfo de uma hegemonia iraquiana, o que acaba gerando a Guerra do Golfo em 1991. A guerra tem a participação da ONU também, já que ao anexar o Kuwait, o Iraque violou a Carta da ONU. A guerra em si não resolve o problema do Iraque, já que o regime de Saddam ainda permanece de pé. Isso acarreta a construção de bases americanas na Arábia Saudita. Isso deixa os radicais islâmicos putos da calça com o governo saudita por permitirem que os infiéis construíssem bases em lugares santos. A pressão islâmica obriga os americanos a removerem suas bases e construí-las em outros lugares do Golfo. Isso tudo deixa Bin Laden e seus amigos putos também com os wahhabitas, lembrando que o governo saudita era wahhabita e Bin Laden também. Então gera uma rixa entre eles mesmos. A Al-Qaeda começa a atacar os americanos na África e no Golfo. Em 10 de março de 1991, os militares americanos começaram a retornar às suas casas após um conflito intenso, expulsaram Saddam do Kuwait e sem dominar Bagdá.